Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no livro do Apocalipse. Eu estou meditando nas 7 cartas que foram enviadas para 7 igrejas que estavam ali na Ásia, que hoje é o país da Turquia, Ásia Menor. Eu já meditei na carta que foi enviada a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e hoje Laodiceia. Está no capítulo 3, a partir do versículo 14. Diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então está aí a leitura da última carta, Laodiceia. Laodiceia, ela me chama atenção. Não tem nenhuma repreensão doutrinária. Ela é uma igreja ortodoxa. Não tem repreensão doutrinária. Não diz aqui que ela tolera Jezabel. Não diz aqui que ela aceita os ensinos dos nicolaítas. Não diz que ela perdeu o primeiro amor, como a igreja que estava em Éfeso. Não diz aqui que ela tinha aflições. Não informa. Não diz aqui que ela tolerava ou pessoas que se apegavam aos ensinos de Balaão. Também não vi. No que se diz respeito a erros doutrinários, tudo indicando que esta igreja não tinha esse problema. Se você analisar a igreja que estava em Éfeso, era uma igreja que Jesus andava no meio, ela tinha obras, trabalhava arduamente, era uma igreja perseverante, ela não tolerava os falsos apóstolos, impostores, ela também detestava os ensinos dos nicolaítas. A igreja de Esmirna, esta é a igreja sofredora. Para ela não tem nenhuma reprimenda. Mas para a igreja de Pérgamo, ele disse que era uma igreja que habitava onde o Satanás tinha o seu trono, sabia onde ela estava vivendo. Ele se apresentou como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Lá tinha pessoas que sacrificavam aos ídolos e praticavam imoralidade sexual. A igreja de Tiatira também, mesma coisa. Idolatria e
moralidade sexual. A igreja de Sardes era a igreja que estava morta. A igreja de Filadélfia, igreja fiel e verdadeira. Agora, esta aqui não tem nenhum erro doutrinário. E Jesus aqui nesta igreja, ele apresenta como as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. E ele também apresenta aqui como conheço as suas obras. Então pode ver que Jesus falou isso para a igreja que estava em Filadélfia, para a igreja de Sardes, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Éfeso e para a igreja de Esmirna. Ele falou: eu conheço as suas aflições. Aqui também ele diz que conheço as suas obras. Só que é o seguinte: sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. A cidade de Laodiceia estava ali no Vale do Lico. E essa cidade, apesar de ser uma cidade próspera, ela era desprovida de água. Perto aqui da cidade de Laodiceia tinha duas cidades, as cidades de Herápolis e a cidade de Colossos. A cidade de Herápolis ficava 14 quilômetros de distância de Laodiceia e a cidade de Colossos ficava em torno de 9 quilômetros, ou melhor, Herápolis 9 quilômetros e Colossos 14 quilômetros ali de Laodiceia. Lá da cidade de Herápolis vinha as águas quentes, porque lá era rico em fontes termais, ricas em minerais para que as pessoas pudessem se banhar a fim de que fossem curadas de algumas enfermidades. Então era Herápolis com suas fontes termais, águas quentes. E tinha Colossos com as suas fontes de águas límpidas, cristalinas e fresquinhas, águas geladas. E então as águas dessas duas cidades vizinhas vinham através de aqueduto e chegavam até Laodiceia. Hoje, através de escavações arqueológicas, eles puderam comprovar os aquedutos que traziam águas destas duas cidades. O fato é que quando as águas chegavam até Laodiceia, tanto a água quente proveniente de Herápolis e a água fria que vinha de Colossos, as duas águas elas chegavam mornas. A fria chegava morna e a quente chegava morna. Então uma não servia para beber e a outra não servia para tomar banho. Por isso é que Jesus fala assim: olha, ou você é frio ou quente. Então meio termo não serve. Frio serve para matar a sede. A água que chegava, porque falando desta forma para o anjo da igreja e também a igreja de Laodiceia, eles iriam entender muito bem, porque eles viviam nesse contexto de águas mornas. Olha, se fosse frio, serviria para matar a sede das pessoas, e quente serviria para tomar banho, mas vocês não são nenhum dos dois, nem frio nem quente, é meio termo. E a água morna, ela causa náuseas, é esse que é a chave da questão. A água morna, ela causa náuseas. A quente toma banho, a fria serve para matar a sede, mas a água morna, ela não serve para nada. Ela serve somente para uma coisa: causar vômito nas pessoas. Por isso que, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou pronto a vomitá-lo da minha boca. E você diz: estou rico. Ela é uma igreja rica, até porque Laodiceia era uma cidade muito próspera, muito rica. Ela sofreu um terremoto nos dias do Império Romano e ela recusou a ajuda do imperador para a sua reconstrução. Com recurso dos próprios cidadãos ali de Laodiceia, eles
conseguiram reerguer a cidade novamente. Então era uma cidade rica financeiramente, tinha um comércio muito ativo ali em Laodiceia. Por quê? Porque a igreja, ou melhor, porque a cidade, ela tinha a indústria que fabricava artesanalmente, ela fabricava a lã negra, muito cara por sinal. Tinha também lá um lugar que fabricava o colírio, e esse colírio, eles diziam que ele era um colírio milagroso para curar as pessoas contra alguns males que acometiam a visão das pessoas. Então vocês podem ver que ela era rica financeiramente. Então por isso que eles, olha, você diz, estou rico, adquiri muitas riquezas e não preciso de nada. Aí Jesus, olha, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Uma igreja que vivia em uma cidade tão próspera, com fábricas de lã e também com um lugar que fabricava o colírio que restaurava a visão. Mas, por outro lado, a igreja que estava nesta cidade era uma igreja que era pobre espiritual, era cega espiritual e que ela estava sem a vestimenta da salvação. O linho fino, branco, que fala no final do livro do Apocalipse, que são a justiça dos santos. Estava faltando isso, vestes brancas, que são a justiça dos santos. Isso estava faltando dentro da igreja. Por isso que ele diz, olha, dou-lhe este conselho. Provavelmente era uma igreja que rica, próspera, não faltava nada, tinha muito dinheiro para a igreja ali de Laodiceia não era o problema, era a solução. Mas por outro lado, a igreja estava decadente, era uma igreja que era meio termo, uma igreja morna, uma igreja que causava náusea nas pessoas, uma igreja que tinha se tornado apática espiritualmente. Talvez quem olhasse de fora contemplasse uma igreja bonita, esplendorosa, rica, que não faltava nada. E outra coisa, para o povo daquela época, quando alguém estava prosperando, era sinal de que Deus estava do lado dele. Mas aqui, de acordo com o diagnóstico de Jesus, esta igreja que se dizia muito rica, estava faltando tudo, porque ela não tinha riquezas espirituais. Por isso que ele diz, olha, aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo. Então, o cristão, ele tem que ser um ouro refinado no fogo. Ele tem que ser levado ao fogo para que as impurezas saiam. E ele diz, olha, vista-se, compre roupas brancas, fala de justiça, das nossas justiças. Compre também colírio para ungir os seus olhos, para enxergar. Então, veja bem que esta igreja, ela estava, de acordo com o diagnóstico de Cristo, era uma igreja que estava faltando tudo. O essencial da igreja estava faltando. E esta provavelmente é a igreja dos últimos dias, quando Jesus vier. Outra coisa que chama atenção no versículo 20 é que muitos usam esse versículo para fazer o apelo, mas ele é uma frase em que Jesus a usou quando ele estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. Ele disse, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus estava do lado de fora desta igreja e ele estava querendo um lugar para entrar naquela igreja, mas eles não queriam, porque eles estavam envolvidos com as suas riquezas. Provavelmente essa igreja tinha ortodoxia, eles tinham uma palavra, eles tinham tudo no que se diz respeito ao que dirige uma igreja. O povo talvez cantava, louvavam, pregavam,
pode ver que não tendo desvio doutrinário, então era uma igreja ortodoxa, mas era uma igreja formalista, uma igreja apática, uma igreja que Jesus estava do lado de fora. Eles pensavam que Jesus estava do lado de dentro devido à sua prosperidade, mas pelo contrário, Jesus estava do lado de fora desta igreja. Provavelmente esta é a igreja em que nós estamos vivendo nos últimos dias. A igreja cristã, ela nunca foi tão rica como está sendo nesses últimos dias em que estamos vivendo. Ela tem belos templos, ela tem tudo. Mas, em muitos lugares, Jesus está do lado de fora, porque eles estão completamente fora dos princípios básicos da palavra de Deus. Então, encerrando aqui as 7 cartas, podemos chegar à conclusão que, vendo o perfil de todas elas, a pior é esta aqui, a de Laodiceia. Vocês podem ver que Éfeso tinha trabalho árduo, perseverança, não tolerava os apóstolos falsos, detestava a doutrina dos nicolaítas. Depois tem a igreja de Esmirna, esta não tem nenhuma reprimenda no que se diz respeito a desvio doutrinário. A igreja de Pérgamo, ela vivia onde estava o trono de Satanás, mas essa igreja ela permanecia fiel, ela não renunciou à fé, até mesmo quando Antipas ele foi morto por causa do evangelho de Cristo. Mas por outro lado, eles também toleravam o que? A doutrina, os ensinos de Balaão e dos nicolaítas. Depois nós vemos a igreja de Tiatira, ela tinha obras, tinha amor, tinha fé, tinha serviço, tinha perseverança, mas também tolerava a intitulada Jezabel, que praticava ou ensinava a praticar imoralidade sexual e idolatria. E depois tem também a igreja de Sardes, essa igreja que estava morta espiritualmente, e a igreja de Filadélfia, que é outro modelo de igreja, que são as duas igrejas, Filadélfia e Esmirna, que não receberam nenhuma reprovação. Mas a igreja de Laodiceia é diferente de todas, porque era uma igreja próspera, não tinha nenhuma repreensão doutrinária, mas não teve elogios também. Então, provavelmente nós estamos vivendo no período desta igreja. Infelizmente, é o período da última igreja em que Jesus voltará para arrebatar o seu povo. E encerrando, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, mesmo no meio de uma igreja tão apática espiritualmente, existia um povo, existia ali individualmente uma igreja que se intitulava Filadélfia e que estava esperando o Messias voltar, ou Jesus voltar. Então, Senhora, aqueles que permanecerem fiéis a Deus, ao vencedor, eu darei o direito de sentar comigo em meu trono. Então, mesmo descrevendo um quadro tão caótico que é a igreja de Laodiceia, chegamos à conclusão que mesmo dentro dessa igreja ainda existe um povo que não são coniventes com a prática desta igreja, mas que estão aguardando a Jesus, aquele dia glorioso em que ele há de voltar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até lá!